Fala galera, sejam muito bem-vindos ao último vídeo do ano do canal Mundo de Renda. E aí, tudo bem com vocês? Primeiramente, cara, agradecer muito essas 290 pessoas aí que por hora nos acompanham, todo mundo aí que visualiza e não segue também. Muito obrigado. Esse projeto começou como uma tentativa aí e vem dando muito certo. Como vocês sabem, eu não ponho a cara aqui, ninguém da minha família sabe desse canal, nenhum amigo, nada. Então ele cresceu totalmente organicamente, aí, graças a vocês que vem curtindo meu conteúdo. Então, muito obrigado aí, muita gratidão aí por todos vocês. Espero que eu continue conseguindo fazer um conteúdo de qualidade, que vocês curtam seguir e recomendem aos amigos para que o canal continue crescendo aí. Lembrando que a gente está com esse projeto de monetizar o canal, né, tornar ele monetizável, para que com o dinheiro da monetização a gente construa uma carteira aqui de geração de renda e acompanhe ela publicamente. Beleza? Bom, queria pedir desculpa também, que o vídeo era para ter saído ontem na quinta, mas eu acabei me enrolando aí essa última semana do ano, como todo mundo sabe, é bem complicada. Para completar ainda, teve meu aniversário aí na terça-feira, estou um pouquinho mais velho, então as coisas saíram um pouquinho do cronograma que eu não consegui gravar o vídeo. E também, verdade seja dita, a quantidade de pessoas no YouTube caiu muito, né? Vídeo aí, o último vídeo que eu postei na segunda-feira, que foi um vídeo muito bacana, o pessoal curtiu bastante, mas está com muito pouca visualização. Então, acabei deixando esse vídeo aqui para sexta-feira. Esse vídeo vai ser bem curtinho. Esse vídeo, na realidade, é uma dica que eu quero dar para vocês de um ativo novo que eu vou passar a usar na minha carteira de investimento como minha reserva de oportunidade ou reserva de emergência também, que é o LFTS11, que é um ETF dessa gestora aqui chamada Investo. Tá? Primeiramente, o que é um ETF? Um ETF é um fundo cujas cotas são negociadas em bolsa de valores. Tá? Você tem que entrar no home broker lá, digitar o código dele, você compra e vende. O que tem dentro desse fundo aqui? Tesouro Selic. Tá? É a famosa LFT, de vários vértices diferentes. Então tem uma ponderação de vértice, né, do Tesouro Selic. E a ideia desse ETF é replicar o Tesouro Selic. Basicamente é isso. Só que como ele está nessa envelopagem de ETF, ele tem uma série de vantagens que eu acho bastante interessantes. Então, meus próximos aportes, tanto em reserva de emergência, de recomposição de reserva de emergência, ou até de reserva de oportunidade, vão ser neste ativo aqui. E eu vou explicar o porquê, vou comentar esses pontos positivos e os negativos com vocês, tá? Para vocês ficarem atentos aí e, quem sabe, também passarem a utilizar esse ETF aqui, tá? Eu nunca fiz um vídeo aqui sobre reserva de emergência, nem de reserva de oportunidade, mas se vocês quiserem, coloquem aí no comentário, peçam que eu faço pro ano que vem, tá? Esse ETF aqui, ele está sendo negociado hoje ali por volta de 101,69, tá? Hoje, dia 30 de dezembro, não tem pregão hoje, tá? E começou com a cota 100, né, com a base da cota 100, e como eu disse, ele basicamente ele replica o ALFT. Vejam só como é que, nesse gráfico aqui, como a aderência é boa dele, tem alguns períodos aqui um pouco mais complicado, mas como a aderência dele é muito boa ao rendimento da taxa DI, né, que é que a gente quer para preservar a nossa reserva de emergência e de reserva de oportunidade, tá bom? Vamos lá. Quais são os principais pontos benéficos dele, pontos positivos que me fazem querer investir nele? Primeiro ponto é que, por ser um ETF, o imposto de renda é 15%, não importa o prazo que ele aconteça. Tá? Lembrando que, tanto se você comprar LFT direto no Tesouro Direto, ou então comprar um fundo DI de taxa zero, você vai ter aquela tabela regressiva de imposto de renda, que começa em 22,5%, nos primeiros 6 meses, depois cai para 20%, depois cai para 17,5% depois de um ano, e aí depois de 2 anos é que vai para a alíquota mínima de 15%. Tá? Como ele é um ETF, ele tem as regras de imposto dele igual a de ações, que é uma alíquota única de 15%, não importa o prazo. Então, essa já é uma grande vantagem. Por quê?
Se eu precisar utilizar minha reserva de emergência ou reserva de oportunidade antes de completar esses 2 anos, eu estou pagando uma alíquota menor de imposto de renda sobre o ganho de capital. Outra vantagem, não tem IOF. Aqui no próprio site da gestora já fala isso. Não tem IOF, porque todas essas opções que eu passei para vocês também, que são costumeiramente utilizadas para reserva de emergência e reserva de oportunidade, elas têm IOF. O IOF ele incide do primeiro dia útil até o 29º, se eu não me engano, e ele tem uma alíquota regressiva que vai de 97% até 1%. Né? Então, se for um prazo curtíssimo ali nos primeiros 30 dias, o teu rendimento ele é quase todo comido pelo IOF. Tá certo? Então ele também não tem IOF. E ele não tem come-cotas. O Tesouro Direto ele não tem come-cotas, mas os fundos de DI taxa zero têm come-cotas, que é aquele imposto compulsório que ocorre 2 vezes ao ano, né, na alíquota de 15%. Esse come-cotas, com o tempo, ele vai retirando vai retirando o teu patrimônio, né, a base sobre a qual o teu patrimônio vai rendendo juros compostos. Então isso, no final das contas, faz uma diferença muito grande no teu rendimento lá na frente. Por conta dessas questões tributárias, principalmente, é que eu acredito que esse LFTS é uma excelente oportunidade. Tá? Outros benefícios. A liquidez dele é D+1, né, como toda e qualquer ação de bolsa, né, que é a liquidez D+1 via B3, né, como todo ativo de renda variável. Você pode ir lá todo dia vendê-lo e do ponto de vista de imposto isso não vai fazer diferença. Você comprou hoje, vende amanhã, não vai fazer diferença, porque vai ter só esse ER de 15%, que vai ser sempre assim. Outra coisa é que você está correndo o risco do governo, não o risco da gestora, né? Porque o que tem dentro desse fundo é as LFTs, né? LFTs com duration acima de 2 anos. Além disso, o fundo ele fica girando essa LFT, por exemplo, a LFT vence. Como vocês sabem, a LFT todas têm prazo de vencimento. Se ela vence, você não tem que. Você não ocorre o vencimento dela e você fica você tem que recolher imposto e aí então tem que rolar essa LFT para uma outra, de outro vencimento. Aqui, isso tudo é feito dentro do fundo e dentro do fundo não tem esse pagamento desse imposto na hora dessa rolagem. Além do que, a gestão é que fica responsável por fazer essa rolagem, você não precisa se preocupar com isso. Tá? A taxa de administração dele é baixa, é 0,19, ou seja, ela é menor que a taxa de administração. A taxa de custódia hoje que você paga no Tesouro, que é 0,20, e não é menor que a taxa de administração de fundo taxa zero, obviamente. Mas, lembrando que fundo DI taxa zero tem a questão do come-cotas. E quando essa conta é feita, o prejuízo do come-cotas versus a taxa de administração, eu já vi essa conta sendo feita que a partir de 0,20 é melhor você pagar a taxa do que estar exposto a um investimento que tem come-cotas. Tá? Não tem taxa de performance, obviamente, né, também. Então, assim, esses são os pontos positivos. Obviamente que, como tudo na vida, são pontos positivos e pontos negativos, tá? O principal aqui é a liquidez, tá? Porque como todo ativo que é negociado em bolsa, no mercado, o valor dele é determinado por oferta e demanda, certo? Então, esse fundo ele está sendo negociado há um pouco mais de 30 dias, se não me engano. Teve alguns dias que, por exemplo, ele oscilou 3%. Isso não pode acontecer, porque a taxa DI diária, ela hoje está 0,05%. É o que ele tem que oscilar diariamente. Então, tem que ficar de olho na hora de comprar no home broker para não estar pagando a mais do que deveria pagar o valor justo dele. Mas aí, Rafael, como é que eu vou saber qual é o valor justo? Você vai entrar no Google, você vai digitar Investo, que é a gestora aqui, LFTS11. Maravilha? Que vai te direcionar para essa página aqui que eu tô com ela com vocês. Peço desculpas aí pelo barulho, mas um carro acho que disparou o alarme aqui perto de casa. E vocês vão olhar aqui essa informação aqui, cota estimada intraday. Você não pode comprar acima disso aqui, tá?
Se for 1 centavo, 2 centavos, ok, mas não pode comprar acima disso aqui. Isso aqui é como se fosse o preço teórico da cota dentro do que é esperado de rendimento do Tesouro Selic, tá bom? O fundo ele tem uma figura aqui chamada de market maker, tá? Que é um player financeiro que a gestora contrata para que mantenha a liquidez alta do ativo e mantenha ele sempre dentro do seu preço justo. Mas como já foi dito, em alguns momentos aqui ele chegou, sei lá, 3%. Eles tinham contratado o BTG e para sanar esse problema, a gestora, a Investo, já avisou que contratou mais 2 outros players financeiros. Então a gente deve ver uma melhora nessa questão aí da liquidez, mas a gente tem que ficar sempre atento. Sempre antes, entrem aqui e vejam qual é essa cota estimativa aqui para poder investir ou não no fundo. Outros pontos aqui que eu queria falar para arrematar a questão isso aqui é um ETF, então eu posso compensar prejuízo com prejuízo de ação? Para começar, que aqui você dificilmente vai ter um prejuízo, né? Porque isso aqui é taxa DI, então tem sempre um rendimento positivo. Mas se porventura houver prejuízo, você tiver um prejuízo na ação e quiser compensar com do ETF, você não pode, porque isso é um ETF de renda fixa, tá? A regra não permite. Outra questão eu preciso então recolher DARF, pagar DARF? Não precisa. Por ser um ETF de renda fixa, ele é recolhido na fonte pela gestora, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, me mandem aqui nos comentários. Um feliz final de ano para você, para a família de vocês. Peço, por favor, para seguirem o canal, para se inscreverem, para curtirem. E a gente está junto em 2022, beleza? Valeu, um abraço.